Você já perdeu tempo demais tentando subir a vibração. Bashar vem repetindo as mesmas verdades há mais de 40 anos. São apenas 10. Se você realmente entender essas 10, o jogo muda para sempre. E não volta atrás. Vamos lá, sem enrolação. Número 1. O grande despertar. Pare por um instante. Feche os olhos e sinta. Sinta o ritmo suave da sua respiração entrando e saindo, sem qualquer esforço consciente. É um fluxo contínuo, uma dança perfeita entre você e a vida. Agora, traga a sua atenção para o turbilhão de pensamentos, emoções e sensações que fluem pela sua mente e corpo neste exato momento. Um momento é de paz, outro é de leve ansiedade, depois uma lembrança alegre, uma preocupação, uma expectativa. Você percebe? Cada um desses estados internos é uma vibração única, e você está transitando por eles o tempo todo, de forma tão orgânica e involuntária quanto respira. Este é o segredo que ninguém te contou. Você já é um mestre na arte de mudar de vibração. A questão não é aprender a mudar, mas sim tomar consciência de que você nunca para de fazê-lo. O problema começa quando você pega esse processo natural e inconsciente e tenta enquadrá-lo em um comando rígido da mente. Agora vou tentar vibrar na frequência da abundância. Nesse instante, você criou uma resistência. O ato de tentar não é um portal para a nova frequência. Ele é a vibração em si. E qual é a vibração do tentar? É a vibração da falta, da dúvida, da luta. É a energia de quem acredita que não está lá, mas precisa chegar. É o sussurro insistente de que isso ainda não é real para mim. Ao tentar forçar uma vibração, você está, na verdade, afirmando para o universo a sua crença na ausência dela. Você está vibrando no não ter, no precisar conquistar, e o universo, fiel espelho, simplesmente devolve mais dessa mesma experiência. Então, qual é o caminho? A rendição. Pare de tentar. Você já está fazendo. A mudança não vem do esforço, mas do alinhamento. E o primeiro passo para esse alinhamento é a aceitação radical de onde você está agora. Está se sentindo frustrado? Sinta a frustração plenamente, sem julgá-la como ruim ou errada. Ela é apenas uma vibração passageira, um ponto num gráfico infinito de possibilidades. Ao permitir que ela seja, sem resistência, você dissipa a carga de luta e abre um espaço para que a próxima experiência naturalmente surja. Em vez de tentar estar em paz, pergunte-se: como me sentiria se já estivesse em paz? E então simplesmente permita que a sensação correspondente a essa pergunta emerja, como um aroma que você decide notar no ar. A ação, então, deixa de ser uma tentativa desesperada e se torna uma expressão espontânea e alegre de quem você já é naquele estado. Você não precisa girar a maçaneta com mais força. Você só precisa perceber que a porta nunca esteve trancada. Ela só aguarda o momento em que você para de empurrar e com um leve toque a deixa se abrir. E isso nos leva à peça fundamental que torna todo este processo possível. Um princípio universal tão simples quanto profundo, que é a chave para destravar a realidade que você verdadeiramente deseja. Número 2. O poder ininterrupto. Vamos levar essa consciência um passo adiante. Se mudar de vibração é natural como respirar, então o que é essa respiração cósmica criando? A resposta é absoluta e incontestável: a sua realidade. Você nunca, nunca, nunca para de manifestar, nem por um milionésio de segundo. É um equívoco pensar que a manifestação é um evento especial, reservado para momentos de profunda meditação ou para quando você finalmente acertar o pensamento. A manifestação é o subproduto constante do seu estado de ser. É a exalação da sua vibração. Se você parasse de manifestar por um único instante, você simplesmente deixaria de existir na realidade física. O fato de você estar aqui, lendo estas palavras, é a prova cabal e irrefutável de que a sua maquinaria de criação está ligada, operando em potência máxima, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, preste atenção, porque este é o insight que pode desbloquear tudo. Até a sensação de não conseguir manifestar
é uma manifestação perfeita. Pense nisso. A frustração de ver seus desejos não se materializarem, a impaciência de esperar pelo sinal do universo, a crença de que isso não funciona para mim. O que essas experiências são? Elas são coisas reais que você está vivendo. São eventos, emoções e circunstâncias tangíveis no seu mundo. E elas se materializam com uma precisão cirúrgica, porque são o reflexo exato da vibração da dúvida, da falta e da separação. O universo não está te ignorando. Muito pelo contrário. Ele está ouvindo perfeitamente. Ele está entregando com maestria infalível a experiência física daquilo em que você verdadeiramente se concentra. Se o seu foco dominante é não ter, o universo responde: eis a sua experiência de não ter. É uma manifestação impecável. Isso não é uma causa para desânimo, mas para um enorme alívio e um tremendo empoderamento, porque significa que o sistema funciona perfeitamente. A questão não é consertar a manifestação, é redirecionar o foco do que você não quer para o que você ama e deseja. É trocar a pergunta, por que não estou manifestando, pela pergunta muito mais poderosa: o que as minhas manifestações atuais estão me mostrando sobre as minhas crenças dominantes? Seu mundo é um espelho ininterrupto, não um juiz. Ele não está te punindo, está te mostrando com clareza brutal onde você verdadeiramente vive, vibracionalmente falando. E ao entender isso, você deixa de ser uma vítima das suas circunstâncias e se torna o arquiteto consciente da sua experiência. E é exatamente para se tornar esse arquiteto consciente que precisamos dominar a ferramenta mais poderosa à sua disposição. O que será? Número 3. O poder da pronúncia final. Agora que entendemos que a manifestação é constante e infalível, surge a pergunta crucial: quem está no comando do que é criado? A resposta nos leva ao cerne do seu poder. A realidade em si é 100% neutra. Pare e respire fundo com essa ideia por um momento. O universo não emite opiniões. Um evento por si só não carrega um significado intrínseco de bom ou ruim. Ele simplesmente é. Um raio não é mau por cair numa árvore. É um evento elétrico e climático. Da mesma forma, perder um emprego, um término de relacionamento, um diagnóstico de saúde, são, em sua essência pura, eventos neutros. Eles são a matéria-prima bruta, a tela em branco. Quem pinta o significado sobre essa tela? Você. E apenas você. É a sua pronúncia, o seu julgamento interno, que transforma a matéria-prima neutra na realidade que você experimenta. O significado que você atribui não é um detalhe secundário. Ele é o comando de criação. É o software que instrui o hardware do universo sobre o que construir a seguir. Vamos para o exemplo que não deixa margem para dúvidas. 2 pessoas perdem o emprego. A primeira pronuncia: é o fim. Eu sabia que não era bom o suficiente. O mercado está uma calamidade. Nunca vou me recuperar. Essa definição, essa vibração de fracasso, impotência e falta, é o comando que ela emite ao universo. E o universo obediente responde: entendido. Eis a sua experiência de fracasso, impotência e falta. Ela manifesta uma depressão. A segunda, diante do mesmíssimo evento, pronuncia: finalmente livre. Esta era a oportunidade que eu precisava para sair da zona de conforto e correr atrás do meu sonho. Agradeço pelo tempo aqui, mas agora é a minha hora. Essa definição, essa vibração de liberdade, oportunidade e empoderamento é o seu comando. O universo responde: entendido. Eis a sua experiência de liberdade, oportunidade e empoderamento. Ela manifesta a empresa dos sonhos. Percebe a alquimia? O evento foi idêntico. A realidade física inicial era a mesma, mas as definições foram radicalmente opostas. E a partir dessas definições, elas não apenas sentiram coisas diferentes, elas literalmente se projetaram para realidades paralelas diferentes. A realidade não é uma linha reta única, é um campo quântico de infinitas probabilidades. A sua definição é o portal que seleciona qual dessas probabilidades se tornará a sua experiência tangível.
Portanto, a pergunta mais importante que você pode fazer em qualquer circunstância não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim, que significado eu estou escolhendo atribuir a isso? Você está definindo um obstáculo como um bloqueio ou como um degrau? Está definindo uma crítica como uma rejeição ou como um feedback gratuito? Cada definição é um ato de criação. Cada pensamento é uma semente plantada no solo fértil do campo quântico. E se o significado é a chave, como podemos, de forma prática e consistente, escolher os significados que nos empoderam em vez dos que nos enfraquecem? A resposta reside em dominar a ferramenta mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformadora que existe. Número 4. O atalho quântico. Agora chegamos à peça que une tudo. Se a realidade é neutra, e nós damos o significado, e se manifestamos o tempo todo a partir da nossa vibração, como fazemos a mudança de forma consciente e eficaz? Aqui está o segredo que desmonta o mito do esforço sobre-humano. Você não precisa mudar a vibração. Pare com essa guerra interna. Parar de tentar pegar uma vibração no ar como se fosse um pássaro assustado. Essa abordagem é violenta e ineficiente. Você está lutando contra um sintoma, não contra a causa raiz. A vibração que você emite não é aleatória. Ela é a consequência física de uma definição profundamente enraizada em sua mente. Pense na vibração como a sombra projetada por um objeto sólido. Você pode pular, gritar e tentar empurrar a sombra, mas ela não se moverá. A única maneira de mudar a sombra é mexendo o objeto que a projeta. Esse objeto é a sua definição, a sua frustração, o seu medo, a sua sensação de falta, são todas sombras. Elas são vibrações perfeitamente alinhadas com uma definição que você está sustentando, consciente ou inconscientemente. Talvez a definição seja: o dinheiro é escasso, as pessoas vão me rejeitar ou eu não sou capaz. Portanto, o trabalho verdadeiro não é na vibração, mas no significado. A fórmula quântica é precisa e poderosa. 1. Mude a definição. 2. A emoção muda. 3. A vibração muda. 4. A realidade física muda. É uma reação em cadeia inevitável. Vamos descompactar. Passo 1. Mude a definição. Isto é um ato consciente da mente. É fazer a si mesmo a pergunta-chave: que outra definição eu poderia escolher para esta situação que me dê mais poder e liberdade? Se a definição atual é perdi meu emprego, a nova definição pode ser ganhei minha oportunidade. Se é este problema é um bloqueio, mude para este desafio é um convite para uma nova solução criativa. Você não está mentindo para si mesmo. Está escolhendo uma perspectiva diferente no campo de infinitas possibilidades. Passo 2. A emoção muda. Ao adotar conscientemente a nova definição, o seu corpo emocional responde instantaneamente. A ansiedade dá lugar a um frio na barriga de excitação. O desespero se transforma em uma centelha de curiosidade. A emoção não é forçada. Ela flui naturalmente da nova lente através da qual você está vendo o mundo. Passo 3. A vibração muda. Essa nova emoção é a própria vibração se reorganizando. Você não tentou vibrar em abundância. Você simplesmente passou a vibrar em abundância porque a sua definição de realidade agora é a de alguém que vê oportunidades. A vibração muda como um efeito colateral natural, não como uma meta a ser conquistada. Passo 4. A realidade física muda. E então, o universo, que é um servo fiel da vibração, começa a reorganizar a matéria, os encontros, as coincidências e as oportunidades para espelhar perfeitamente a sua nova frequência. A realidade física não tem outra escolha a não ser se adequar. Isto não é pensamento positivo. Isto é física da consciência. É uma lei tão real e impessoal quanto a gravidade. Você não acredita na gravidade para que ela funcione. Você simplesmente compreende suas regras e para de pular de edifícios esperando não cair. Quando você entende que a definição é o interruptor mestre, você para de brigar com os sintomas
e assume o controle do sistema. E a ferramenta mais prática e poderosa para reprogramar essas definições de forma rápida e profunda é algo que você já faz o tempo todo, mas provavelmente não da maneira mais eficaz. Número 5. A matemática secreta da sua alma. Agora vamos aplicar a lei das definições ao território mais íntimo e, por vezes, mais confuso de todos: as suas escolhas. Por que você faz o que faz? Por que, mesmo sabendo o que é melhor, às vezes se vê repetindo padrões que parecem ir na direção oposta aos seus sonhos? A resposta é uma lei fundamental, tão impessoal e precisa quanto uma equação matemática. Toda escolha que você faz obedece a uma única lei. Você sempre vai na direção que, naquele momento, você definiu como maior prazer ou menor dor. Pare de se culpar. O que você chama de falta de força de vontade ou autossabotagem é, na verdade, um cálculo interno hiperrápido e brutalmente eficiente. É o seu sistema de navegação emocional buscando a rota de menor sofrimento e maior bem-estar, baseado exclusivamente no mapa de definições que você mesmo criou. Vamos desvendar essa matemática emocional. Digamos que você queira empreender, mas fica paralisado. A mente consciente grita: vai, é seu sonho. Mas o seu sistema interno faz a conta. Opção A, arriscar. Prazer potencial, wants, liberdade, realização. Dor potencial, rejeição, falha, julgamento, instabilidade financeira. Opção B, ficar onde está. Prazer potencial, want zero. Dor garantida, frustração, tédio, sensação de estagnação. Agora a chave. Se você definiu a dor potencial da opção A como absolutamente insuportável, se a ideia de falhar é para você associada a uma definição de eu sou um fracassado ou vão rir de mim para sempre, então, matematicamente, a dor da opção A é maior do que a dor da opção B. E o seu sistema, projetado para sua sobrevivência e bem-estar, escolhe a menor dor. Ele escolhe a frustração conhecida em vez do risco desconhecido e aterrorizante. Se você fica numa situação ruim, é porque definiu a alternativa como pior ainda. Ficar em um relacionamento que não funciona pode ser menos doloroso do que enfrentar a dor da solidão e do desconhecido. Permanecer em um emprego que suga sua alma pode ser menos aterrorizante do que encarar a possibilidade, definida como certa, de fracasso. Não é masoquismo. É um ato de autopreservação, baseado em suas definições atuais. Compreender isso é libertador. Tira o peso moral do certo e errado e substitui por uma lente de mecânica energética. Você para de se julgar por não ter coragem e começa a se perguntar: como eu estou definindo as minhas opções? A mudança, portanto, não vem de tentar ter mais força de vontade. Isso é como tentar empurrar um carro com o freio de mão puxado. A verdadeira mudança vem de revisar as definições que estão travando a sua equação interna. Se a dor de falhar for redefinida de prova do meu fracasso para feedback necessário para o crescimento, o cálculo muda drasticamente. Se o prazer de ficar na zona de conforto for redefinido de segurança para a morte lenta, a balança se inclina. E é aqui que a verdadeira magia acontece. Porque existe uma tecnologia interna, um atalho consciente, que permite que você não apenas repense, mas ressinta e reprograme essas definições no nível mais profundo do seu ser. É um método que vai além da lógica, acessando diretamente o campo onde sua matemática emocional é codificada. Número 6. O fim da tirania invisível. Agora chegamos ao epicentro da mudança prática. Se toda a nossa realidade é dirigida por definições e escolhas, o que explica a sensação paralisante de estarmos presos em hábitos que sabemos que não nos servem? A resposta reside em um dos insights mais libertadores que você pode ter. Hábito só existe enquanto você faz sem consciência. Um hábito é um programa de piloto automático. É o seu cérebro otimizando energia, repetindo um padrão passado sem precisar gastar os custosos recursos da atenção plena. Comer aquele doce após o almoço, pegar o celular ao primeiro sinal de tédio, reagir com irritação a uma certa situação.
Tudo isso opera nas sombras da sua inconsciência. É como dirigir por um trecho conhecido da estrada e, de repente, perceber que não se lembra dos últimos 10 quilômetros. Você estava guiando, mas não estava presente no ato de guiar. No entanto, existe um momento de ruptura, um ponto de não retorno no seu empowerment. No segundo em que você traz 100% de consciência, o hábito vira escolha. Pense nisso como acender a luz em um quarto escuro. Antes da luz, você tropeçava nos móveis sem saber por quê. Após acender a luz, você vê o móvel. E a partir desse momento, você não pode mais tropeçar por acidente. Você pode decidir tropeçar, pode decidir contornar o móvel ou pode decidir movê-lo. Mas a inconsciência, o território do hábito, se dissolveu. Este é o fim da desculpa. Trazer consciência é assumir a responsabilidade criativa. É o ato de observar o impulso surgir, a emoção se manifestar, o padrão antigo se ativar. E no espaço entre o estímulo e a resposta, pausar. Nessa pausa sagrada, reside todo o seu poder. E isso nos leva à pergunta inevitável, e por vezes desconfortável. Se você continua escolhendo o padrão antigo mesmo vendo, existe uma definição mais profunda, dizendo que essa escolha ainda é o menos pior. Aqui está a verdade crua. Se após trazer plena consciência para o mau hábito, você ainda o repete, a mensagem é clara. O conforto, a distração ou a fuga química que ele proporciona ainda é definido pelo seu sistema interno como mais prazeroso ou menos doloroso do que a alternativa. Você sabe que reclamar não resolve, mas continua. Por quê? Porque no momento a definição é: a dor de encarar a situação com ação é maior do que o prazer momentâneo de desabafar e receber atenção. Você sabe que procrastinar gera ansiedade, mas ainda adia. Por quê? Porque a definição é: a dor de enfrentar a possível frustração da tarefa é maior do que a dor conhecida da ansiedade da procrastinação. Não é fraqueza, é a matemática emocional que exploramos antes, operando em nível subterrâneo. O hábito conscientemente mantido é um sintoma. A causa raiz é sempre uma definição oculta que precisa ser desafiada. Portanto, o trabalho não é lutar contra o hábito, é iluminar com a lanterna da consciência a crença secreta que o sustenta. É perguntar: o que eu estou definindo como tão terrível na alternativa a este comportamento? Ao responder a isso com honestidade brutal, você para de cortar as folhas do mato, o hábito, e começa a arrancar a raiz, a definição. E quando a definição muda, a escolha muda naturalmente, sem esforço, porque a matemática interna foi recalibrada. E se existe uma maneira de não apenas iluminar essas definições ocultas, mas de ressignificá-las no nível mais profundo do seu ser, o nível onde a verdadeira mudança acontece, você não gostaria de conhecê-la? Número 7. O mito da luta nobre. Agora vamos desmontar um dos maiores e mais insidiosos obstáculos que separam você da vida que você diz desejar. A crença de que o sofrimento é um ingrediente necessário. Vamos falar claro: esforço e luta são opcionalíssimos. Leia essa frase novamente. Deixe que ela ecoe, desafiadora, contra tudo o que você foi ensinado. A cultura, a religião, a educação e muitas vezes a família martelaram em você uma equação perversa, a de que o valor da recompensa é diretamente proporcional ao sofrimento despendido para conquistá-la. Você internalizou, mesmo sem perceber, que tem que sofrer para merecer. Este é o grande trancamento da porta, porque se você acredita no fundo da sua alma que a alegria, a abundância e a realização precisam ser compradas com moedas de sangue, suor e lágrimas, então o seu sistema de navegação interno, aquele que segue a matemática do prazer e da dor, fará de tudo para evitar que você receba algo de graça. A facilidade se torna suspeita, a fluidez um sinal de que algo está errado. E isso nos leva a um dos insights mais cruéis e libertadores de todos. Muita gente tem mais medo de receber fácil do que de continuar sofrendo, porque fácil destrói a identidade de vítima. Pense nisso. A identidade de vítima não é apenas um papel que se interpreta.
É um ego consolidado, uma estrutura psicológica robusta. É a persona que sabe exatamente como é ser traído, falhar, ser injustiçado e lutar sem vencer. Ela é previsível. Ela é confortável em seu desconforto. Ela dá sentido a uma vida de frustrações. Não deu certo porque o mundo é injusto, porque eu não tive sorte, porque os outros atrapalham. Agora, imagine que a vida que você tanto almeja, o relacionamento perfeito, a riqueza fluida, o trabalho prazeroso, comece a se materializar com uma facilidade desconcertante. Sem luta, sem drama. O que acontece com a sua identidade de vítima? Ela se desfaz. Ela perde sua razão de existir. E esse vazio, essa morte do eu conhecido, pode ser mais aterrorizante do que a dor crônica a que você está acostumado. Por isso, as pessoas sabotam oportunidades. Por isso, inventam problemas onde não existem. Por isso, desconfiam daquilo que chega com leveza. É o medo da desidentificação. É o pavor de ter que se redefinir como uma pessoa merecedora, sortuda, poderosa e amada. A luta não é nobre, é só familiar. Você não luta porque é a única maneira. Você luta porque é a maneira que você conhece. A estrada do esforço agonizante está mapeada no seu GPS. Você sabe cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina. A estrada da facilidade e do fluxo, por outro lado, é um território desconhecido. E o cérebro, por padrão, prefere um inferno conhecido a um céu desconhecido. A verdadeira coragem, portanto, não está em continuar lutando. A verdadeira coragem está em se permitir parar de lutar. Está em desapegar da sua história de sofrimento e se abrir para a possibilidade vertiginosa de que a vida pode ser mais fácil, mais leve e mais alegre do que você jamais permitiu que fosse. É sobre trocar a identidade de lutador pela identidade de canal. Deixar de ser o escultor que sua e bate com força no mármore para ser o conduto através do qual a obra de arte simplesmente flui. E quando você se entrega a esse fluxo, uma pergunta final e fundamental se apresenta. Como saber se você está no caminho certo, se está seguindo a sua verdade mais autêntica e não outra programação? Existe uma bússola infalível. Número 8. O jogo cósmico de esconde-esconde. Agora chegamos ao âmago de toda essa busca. O ponto onde a jornada espiritual exterior colide com a verdade interior mais profunda. Prepare-se para um insight que pode desmontar anos, ou até uma vida, de busca incessante. Imagine um jogo de esconde-esconde cósmico. Um jogo onde há apenas 2 jogadores, você e você mesmo. Esta é a verdade paradoxal e final. Você está jogando esconde-esconde com você mesmo. Você é o buscador e o escondido ao mesmo tempo. Pense nisso. Quem é essa força que anseia por iluminação, por respostas, por um sentido mais profundo? É você. E o que você está buscando? Mais você. A sua própria essência, o seu poder, a sua conexão com o todo. Você é o filho pródigo que saiu de casa em uma jornada épica para, no final, descobrir que o palácio que sempre procurou era a casa que ele deixou para trás. Este é o jogo divino da consciência experimentando a si mesma, para ter a empolgante, às vezes angustiante, aventura da busca. Você primeiro teve que se esquecer momentaneamente de quem você é. Você teve que colocar o seu próprio poder em um lugar distante e sagrado, em um livro, em um guru, em uma técnica complexa, para então ter a alegria de redescobri-lo. E é aqui que a armadilha se fecha para muitos buscadores sinceros. A busca, que começou com um anseio genuíno, se transforma no próprio obstáculo. Toda técnica, livro, curso e workshop pode virar uma forma sofisticada de continuar fugindo da responsabilidade. A mente adora complexidade. Ela se agarra a rituais elaborados, a mapas detalhados do despertar, a degraus infinitos de evolução. Por quê? Porque enquanto há um próximo passo a ser dado, um novo conceito a ser dominado, ela pode adiar indefinidamente o momento do reconhecimento. Seguir um roteiro de busca é confortável, é algo para fazer. A mente se sente útil, ocupada, evoluindo.
Mas no momento em que você percebe que já é o que busca, o jogo acaba. E aí o que sobra? Sobra a responsabilidade colossal de agir a partir desse lugar de poder. Sobra a obrigação de viver a sua verdade mais autêntica, aqui e agora, sem a desculpa de ainda não estou pronto. É muito mais seguro dizer estou no caminho do que declarar eu sou a meta. A busca vira então um esconderijo de alto nível. Você se esconde atrás de estantes de livros, de certificações de cursos, de jargões espirituais. Tudo para não ter que encarar o fato simples e avassalador. Eu já sou o poder que estou procurando. Esta não é uma metáfora poética. É uma declaração factual da física da consciência. A força que cria mundos, que move galáxias, que faz o seu coração bater e as estações se alternarem, é a mesma força que pulsa no centro do seu ser. Você não está conectado à fonte. Você é uma expressão individualizada e única dela. A tomada não está conectada à rede elétrica. Ela é um ponto de acesso da rede elétrica. Quando essa verdade deixa de ser um conceito intelectual e se torna uma experiência visceral, tudo muda. Os livros e as técnicas não são mais abandonados, mas seu lugar se redefine. Eles deixam de ser mapas para um tesouro distante e se tornam espelhos que lhe mostram reflexos do que já existe dentro de você. Você os usa para se lembrar, não para se encontrar. A busca exterior cessa e a expressão interior começa. A pergunta muda de o que eu preciso me tornar, para como a minha essência, que já é completa, deseja se expressar e criar no mundo físico agora. E é nesse ponto, no limiar entre a busca e a expressão, que uma ferramenta prática se torna inestimável. Não para te levar até o seu poder, mas para ajudá-lo a liberá-lo. Uma tecnologia de consciência que opera a partir da premissa de que você já é completo. Número 9. A física da fluidez. Depois de entender que você já é o poder que busca, surge a pergunta prática mais crucial de todas. Como então navegar pelas inevitáveis marés das emoções e vibrações? Como lidar com os dias em que a frustração, o medo ou a tristeza parecem tomar conta sem cair na armadilha da luta ou da autoflagelação? A resposta reside em uma lei fundamental da física quântica aplicada à consciência. A única coisa que cria atrito é a resistência. Pense em um rio. Um rio é puro fluxo, puro movimento. Sua natureza é fluir. Agora imagine colocar uma enorme rocha no meio do seu curso. O que acontece? A água não para. Ela se agita, forma redemoinhos, cria turbulência e gasta uma energia colossal para contornar o obstáculo. O atrito, a luta, não é inerente à água, mas sim à sua resistência contra a rocha. A sua consciência é esse rio. Suas vibrações e emoções são as correntes. E a rocha é o seu julgamento. Quando você julga sua vibração atual como errada ou baixa, você resiste. Ao sentir raiva e pensar, eu não deveria estar com raiva, você acabou de colocar uma rocha no rio. Ao experimentar a tristeza e se recriminar com preciso vibrar mais alto, você está criando turbulência. A raiva e a tristeza por si só são apenas água, são energias em movimento, informações valiosas do seu sistema. Elas vêm para serem sentidas, compreendidas e deixadas ir. Mas o julgamento as congela. A resistência as transforma em problemas sólidos e persistentes. E o que é a resistência se não puro esforço? Resistência, esforço. É um trabalho ativo de empurrar, negar e combater uma parte de você mesmo. É uma guerra civil interna que consome toda a sua energia criativa, deixando-o exausto e paralisado, não pela emoção original, mas pela luta insana contra ela. Então, qual é a alternativa? A rendição inteligente, a aceitação quântica. Aceite que essa vibração é perfeita para o que você precisava aprender agora, e a próxima vem sem força. Isso não é passividade. Não é se entregar ao desespero e afundar nele. É uma mudança radical de perspectiva. É olhar para a frustração e dizer, certo, obrigado. O que essa frustração está me mostrando? Que expectativa não foi atendida?
Onde estou me apegando a um controle que não tenho? A aceitação é o ato de retirar a rocha do rio. É você dizer para a sua experiência: você tem permissão para existir. Eu te acolho, eu te escuto. No momento em que você faz isso, algo mágico acontece. A resistência se dissolve. O esforço cessa. E sem a resistência, para mantê-la cristalizada, a emoção perde sua carga, seu poder paralisante. Ela foi honrada, cumpriu seu papel de mensageira e agora pode seguir seu fluxo natural. E então, a próxima vem sem força. A tristeza, uma vez totalmente aceita e abraçada, dá lugar a uma paz profunda. A ansiedade, quando observada sem julgamento, se transforma em uma energia de alerta que pode ser canalizada para a ação. A vibração seguinte surge não porque você a forçou a entrar, mas porque você parou de segurar a atual. Você permite que a vida flua através de você, em vez de tentar controlar cada onda. Esta é a suprema elegância da criação consciente. Não se trata de ser uma vítima das suas emoções, nem de um tirano que as reprime. Trata-se de ser o observador amoroso, o condutor que permite que cada nota da sinfonia, aguda ou grave, contribua para a beleza do todo. Ao dominar essa arte da aceitação, você descobre que o estado de fluxo não é um destino raro, mas o seu estado natural quando você para de nadar contra a correnteza. E é desse lugar de fluidez e aceitação que a ação mais poderosa e alinhada finalmente emerge, não da luta, mas da paz. Número 10. O fim da busca e o início do jogo. Agora chegamos ao ápice. Tudo o que foi desvendado até aqui, a mudança natural de vibração, a manifestação constante, o poder da definição, a matemática emocional, a consciência sobre o hábito, a ilusão da luta e a fluidez da aceitação, converge para esta única e radical verdade. Uma verdade que vai sacudir os alicerces da sua identidade como buscador. Você não é um aprendiz tentando manifestar. Você é um mestre que decidiu fingir que esqueceu. Pare tudo e respire fundo com essa ideia. Toda a sensação de inadequação, toda a dúvida, toda a frustração de não conseguir, não é um sinal de que você é um fracasso. É a prova de que você é um ator brilhante, tão imerso no seu papel que começou a acreditar que ele é real. Imagine o maior ator do mundo interpretando um personagem pobre e desamparado. No palco, suas lágrimas são reais, sua dor é convincente. Mas nos bastidores, ele sabe. Ele sabe que possui riquezas infinitas, talento inigualável e o poder absoluto de encerrar a cena quando quiser. Você é esse ator. A sua vida atual é a peça. E a busca espiritual não passa de um roteiro ainda mais elaborado dentro dessa peça, onde o seu personagem esqueceu quem ele realmente é e agora busca desesperadamente se reencontrar. Isso significa que o objetivo final não é uma conquista, mas um reconhecimento. O despertar não é ganhar poder, é parar de fingir que você não tem. Você não está em uma escada tentando subir degrau a degrau para um dia, quem sabe, alcançar a iluminação. Você já está no topo da montanha. Só está de olhos fechados, fingindo estar perdido no vale. Acordar é simplesmente abrir os olhos e perceber onde você sempre esteve. É um clique, uma mudança de perspectiva que desfaz o feitiço. Não há poder externo a ser adquirido. Toda a força, toda a sabedoria, toda a capacidade criativa para manifestar a realidade dos seus sonhos já está em você, agora, pulsante e viva. O trabalho não é de construção, mas de desobstrução. É remover os blocos de não merecimento, não capacidade e não poder que você mesmo colocou na frente do sol da sua própria consciência. E é aqui que muitos recuam, porque esse reconhecimento traz consigo um preço. Um preço que a mente do ego considera assustadoramente alto. Responsabilidade total é o preço da liberdade total. Enquanto você puder acreditar que é um aprendiz, uma vítima das circunstâncias, do karma ou do universo, você tem desculpas. A responsabilidade é terceirizada, é confortável, mas a liberdade que vem com isso é uma prisão dourada. É a liberdade de reclamar sem poder mudar.
Assumir a responsabilidade total é aceitar, de uma vez por todas, que você é o único arquiteto da sua experiência. Cada circunstância, cada relacionamento, cada desafio em sua vida foi de alguma forma atraído ou permitido pela sua consciência para servir ao seu crescimento. Ninguém está fazendo isso com você. Você está fazendo isso para você, em um nível profundo da sua maestria. Isso pode parecer pesado, mas é a chave da libertação. Porque se você é 100% responsável, então você tem 100% do poder para mudar. A vítima não tem poder. O mestre, sim. A responsabilidade é a moeda de troca para acessar a liberdade de criar conscientemente, sem limites, a vida que a sua alma verdadeiramente anseia. É o fim do jogo do esconde-esconde. É o momento em que o ator decide descer do palco, tirar a máscara e reassumir sua identidade verdadeira. A partir desse lugar, a vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna uma obra de arte a ser criada, com alegria, paixão e propósito. E quando você se senta nesse trono de criador consciente, uma pergunta final e gloriosa emerge. Agora que eu sei quem eu sou, qual a mais alegre, divertida e gratificante experiência que eu posso criar a seguir? Essas são as 10 verdades que Bashar martela, transmissão atrás de transmissão. Não são novas, são eternas. O que muda é o momento em que você para de só ouvir e começa a viver como se fossem verdade. Naquele dia, o jogo acaba e outro começa, o que você sempre quis jogar. Se esse vídeo fez clique em algum lugar aí dentro, faz 2 coisas agora. Salva ele. Você vai querer ouvir de novo quando a mente tentar te convencer do contrário. Escreve nos comentários qual dessas 10 está mais difícil de você aceitar de verdade. Sua resposta vai mostrar exatamente onde está a definição que ainda precisa ser trocada. Obrigado por estar aqui, exatamente agora. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Você chegou porque já estava pronto. Até o próximo agora.